O jornalista americano Michael Shellenberger publicou nesta quarta-feira uma longa sequência no X, o antigo Twitter, com documentos sobre as manobras e interferências do Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro nas redes sociais brasileiras no período que antecedeu as eleições presidenciais de 2022. O assunto vem ganhando destaque nas redes sociais e alerta sobre as possíveis restrições de liberdade de expressão. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo. Tiago, parece que até dados pessoais de usuários o TSE pediu. É isso mesmo? Boa noite, seja bem-vindo. É isso mesmo, pediu ao rigor da lei, fora das quatro linhas, né, como a gente costuma comentar aqui sempre. E um dado que agora é preocupante, que ele traz nessa reportagem, e a gente certamente vai aguardar de camarote explicações sobre isso, porque não há lei que permite esses atos que o Tribunal Superior Eleitoral pediu aos principais Big Techs, as grandes redes detentoras das principais redes sociais. Boa noite para você e para a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Vamos aos fatos então, né? Os documentos apresentados por Shellenberger em colaboração com David Agape e o Eli Vieira Júnior mostram que as demandas da Corte Eleitoral Brasileira envolveram um pedido de lista completa de pessoas que postaram certas hashtags sobre o voto impresso e também com o nome de membros do Judiciário. Há também reclamações dos advogados do Twitter sobre pedido de dados pessoais de usuários, listas de seguidores, mensagens privadas, censura de perfis, redução de alcance de posts, tudo em desacordo com as leis brasileiras. As cortes superiores exigem até mesmo o banimento global de alguns usuários, o que extrapola ainda mais a jurisdição do país. A publicação revela de maneira clara uma mega operação para a destruição da liberdade e da democracia aqui no Brasil. Sim, porque se a própria Corte, que deveria assegurar a nossa Constituição, buscar a retidão e o cumprimento da lei, parece descumpri-la ao solicitar dados pessoais de usuários e até mesmo pedir o banimento sem o devido consentimento do usuário, quem mais nós podemos esperar que irá nos defender? Como dizia o Chapolin Colorado, né? Quem irá nos defender? São medidas como essas que fazem com que cada vez mais o ódio, a discórdia e até mesmo o sentimento de impotência da sociedade perante a justiça, que esteja cada vez maior entre nós brasileiros. Quem assegura a lei não pode descumpri-la em hipótese alguma, jamais. Caso isso aconteça, o destino a gente já sabe. O poder preponderando sobre nós numa espécie de postem apenas o que nós permitimos, ou melhor, o que nós queremos. Para vocês terem uma ideia do tamanho do abismo, o Ministério Público de São Paulo chegou a abrir uma investigação contra o advogado do Twitter, que agora é X, né, por se recusar a informar dados pessoais dos usuários que eles haviam solicitado numa investigação. Em uma das solicitações, o MP paulista chegou a dizer que, caso vocês não entreguem, todas as outras grandes empresas de tecnologia, como Google, Facebook, Uber, WhatsApp e Instagram, estão nos fornecendo esses dados cadastrais, inclusive com números de telefone para as investigações, sem qualquer ordem judicial, o que é muito grave. Talvez você aí que esteja em casa, que bobagem, postaram coisa errada, tem que mais que pedir, tem que mais que investigar. Gente, isso é um alerta, isso é só um prenúncio do que pode vir em diante, caso medidas como essas se repitam em eleições à frente, como essa que a gente vai ter agora nesse ano de 2024, embora sejam municipais. Claro que isso pode acontecer nos grandes centros, mas já é um prenúncio do que pode acontecer na próxima eleição presidencial lá em 2026. E a gente fica aí agora aguardando a manifestação das cortes, se é que vão, e dos ministérios públicos, nesse caso de São Paulo citado, se é que vão se manifestar sobre por que motivo, por quais postagens, com qual alegação jurídica ou com qual embasamento pediram às Big Techs dados pessoais dos usuários que elas têm a obrigação, por lei brasileira, de manter em qualquer sigilo, em qualquer hipótese, com exceção
de decisões judiciais que ainda não haviam sido tomadas.